Começando um episódio muito especial. Hoje eu estou aqui com a doutora Kelly Andrade. Eu sou Mirtes Neves e hoje nós vamos falar sobre como a medicina integrativa, a medicina de precisão, vai impactar a saúde nos próximos anos. Mas antes de chamar a nossa convidada, eu quero fazer um convite muito especial para você fazer parte do movimento de dentro para fora. Aí você deve perguntar assim, mas como que eu posso fazer parte? É muito simples, é se inscrevendo no canal, curtindo esse episódio e compartilhando com as suas amigas. Doutora Kelly, muito bom ter você aqui conosco para um assunto tão gostoso. Hoje nós vamos ter uma aula sobre medicina integrativa, medicina de precisão integrativa. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, para mim é um grande prazer, me sinto muito lisonjeada por estar aqui com você. Ai, que gostoso, para nós é uma alegria muito grande. Doutora Kelly, medicina de precisão e medicina tradicional, qual que é a diferença? Vamos lá, né? Quando a gente fala de medicina de precisão, vamos falar um pouquinho da funcional integrativa, porque a medicina de Sim. precisão, ela veio um pouquinho depois, né, essa definição. Mas a medicina funcional integrativa, ela veio de uma lacuna e de uma necessidade. Os pacientes precisam de um médico que olhe para eles como inteiros, né? Então, o que que acontece? Hoje a medicina, ela tá muito boa para achar e para tratar doença. E ótimo, a gente precisa realmente da medicina que trata a doença. Mas a gente também precisa da medicina que trata da saúde, Mirtz. Que seria a medicina de prevenção. Isso, a gente começa prevenindo, né? Então, quando você vai lá no médico que te pede muitos exames, e às vezes a gente é criticado por isso, né? Ah, por que pedir tantos exames? Porque nós precisamos investigar esse paciente que tem muitas queixas. Então, às vezes, o paciente vem cheio de queixas para a gente, né? E é claro que eu tenho que investigar, eu tenho como obrigação tentar descobrir por que essas queixas e onde é que está o problema. Então, a gente faz uma investigação bem grande para poder ver o que está acontecendo. Então, o médico funcional integrativo, o papel dele é chegar antes da doença, Mirtz. Quando a gente chega depois, a gente fracassou. Né, eu penso assim, né? Eu pensava muito em fazer psiquiatria, sabe? Até pela minha história pessoal, né? De muita depressão, uma vida, né, bem sofrida nesse sentido. Mas eu pensei assim, não, eu quero chegar antes. Eu quero chegar antes da doença, né? E quando a gente fala de medicina de precisão, é quando você usa esses dados que a gente tem na medicina funcional integrativa, e hoje a gente tem muitos dados. Hoje nós vivemos numa era em que a medicina é uma medicina de dados. Eu preciso ter os dados que o paciente me passa, que são os dados clínicos, e eu preciso ter resultados de exames. E aí, nesses exames, a gente pode falar de exames de sangue, exames nutrigenéticos, exames de microbiota intestinal, exames de metabolômica. Então, nós estamos na era dos dados. E aí, a gente cruza todos esses dados e a gente chega, então, num tratamento para essa pessoa, né? E esse tratamento nem sempre tem remédio envolvido. Muitas das vezes, a gente nem não receita nada. Você vai receitar mudanças de estilo de vida. Você vê que curioso, né? Muito, muito curioso, porque daí você não trata a doença, você trata a saúde da pessoa para que ela se mantenha saudável. Mas essa mudança aconteceu na tua vida a um certo momento no caminhar da sua vida, aconteceu. Como que foi isso? Tá, eu vou te falar primeiro como é que a ficha caiu, né? Eu estava no ano passado voltando de uma imersão. Eu fui para uma imersão num resort no meio do mato, com médicos e também com nutricionistas que hoje são a vanguarda da genética no Brasil. Então, eu fui passar 4 dias estudando genética. E lá você tinha a opção, Mirth, de ir para esse estudo com o teu teste feito. Então, eu fiz antes o meu teste genético, o meu teste nutrigenético, ele é feito com um suavezinho bucal, tá? Muita gente fica com dúvida, né? Como é que é feito o teste genético? O teste genético é simples. Você tem um kit, recebe esse kit na tua casa e tem um suave. Né? Na época do Covid ficou muito famoso o suave, né? Que passava para fazer o teste de Covid. Então, você vai passar esse suavezinho na sua gengiva e vai colocar dentro de um líquido e vai encaminhar para a empresa, que no caso a minha foi de São Paulo, mandei para lá. Quando eu fui para esse encontro, essa imersão, que era um curso de 4 dias, eu já tinha os meus resultados prontos. E lá eu falei, bom, a gente vai estudar genética aqui, eu vou estudar o meu teste, né? Aproveitar e estudar a prática. E estudar o meu teste. E, Mirtes, quando eu comecei a olhar
Porque passou a ser chamado o livro da vida, tá? Ó, de 90 a 2003 foi quando foi descoberto isso tudo. Né, o projeto Genoma, que é quando eles descobriram o DNA e começaram a estudar essa parte de genética. Depois que eles terminaram em 2003, os próprios cientistas colocaram o nome do projeto Genoma, o DNA humano, como o livro da vida. Então você imagina eu lá no meio do mato, tal, num resort com os maiores, né, hoje profissionais da área de genética do Brasil, e eu com o meu teste genético e tendo aulas sobre isso, e de repente vendo algumas variações, que a gente chama de polimorfismos, que explicavam toda a minha história. Né? Uma delas eu sempre fui uma adolescente muito depressiva, né? Eu tive muito problema com depressão, tive que passar por tratamentos diversos, né? E quando eu olho meu teste genético, tem lá um polimorfismo que fala que eu não produzo ou que eu não converto o hormônio tireoidiano. E a tireoide, ela é uma glândula, eu posso até dizer, da felicidade. Ela é a glândula do metabolismo. Então, você vê que as mulheres que têm hipotireoidismo, quais são os sintomas, Mirth? Você sabe ou não? Já ouviu falar? Não. Então, eu vou te explicar. São sintomas, assim, muito clássicos, né? A mulher que não consegue perder peso, a mulher que tem dores no corpo, que ela não sabe definir que tipo de dor é. Às vezes tem pacientes que falam isso, sabe? Desculpa te interromper, Claro. mas mesmo dando normal o exame? Às vezes pode dar normal, né? Então aí a gente já entra em outra coisa, que é a referência de laboratório. Referência de laboratório. Então a gente não pode ficar fixada muito em referência de laboratório, porque a gente já sabe que aquelas referências são feitas com grandes amostragens. Então eles pegam lá 1000 pessoas, tiram o sangue delas, vão usar a curva de Gauss, que é uma curva estatística, e aproximadamente 96% vai estar dentro da curva. Ou seja, muita gente doente, Mirtz, vai passar como se fosse normal. Então, a gente tem alguns critérios um pouco mais exigentes, tá? Para um bom funcionamento da tireoide. Então, a gente avalia também o T3, não avalia só o T4 livre, só o TSH. E junto com os exames de sangue, com os sintomas que o paciente traz, a gente vai aí definir se tem um hipotireoidismo subclínico, um hipotireoidismo clássico, tá? E a gente vai definindo. Só que essa pessoa que tem o hipotireoidismo, geralmente ela tem dificuldade de emagrecer, né? Ela tenta e não consegue perder muito peso, queda de cabelo, pele ressecada, constipação, frieza em mãos e pés. Ela tem, vamos lá, névoa mental, dificuldade de memória, de memorização, de foco. Então tem dificuldade de aprendizado. Você vê quantos sintomas tem numa patologia só? Meu Deus, é muita coisa. É muita coisa. E aí, quando eu vi lá no meu teste genético, opa, eu não converto, né? Eu tenho dificuldade, tenho um polimorfismo aqui no gen que faz a conversão do T4 para T3, e isso voltou lá na minha história. Opa, eu tenho dificuldade também de armazenamento de ferro no meu corpo, então eu sempre tive anemia, né, na infância. Então, as fichas começaram a cair, sabe? E algumas outras coisas também boas, né, Mirtz? Porque aos 38 anos eu fiz minha primeira corrida de rua. Eu fui com umas amigas, né? Elas me chamaram, vamos correr. E eu me encontrei na corrida de rua. E nesse meu teste genético, pois estava lá escrito, menina, que eu tenho um gen que facilita exercícios aeróbios. Né? Então já estava no meu DNA. Eu só precisava descobrir. E eu descobri antes, né? Então a minha catarse foi no último dia, quando eu sentei lá no meu quarto sozinha, e eu vi o quanto Deus foi maravilhoso na minha vida. Antes mesmo de eu ter acesso ao meu teste genético, ele foi me dando revelações. Ele foi me mostrando caminhos. Né, para eu tratar minha própria tireoide, né? Desde os meus 33 anos eu trato minha própria tireoide. Então minha vida já veio, sabe? Melhorando de lá para cá. Depois eu acrescentei o T3, que hoje a medicina convencional não aceita, né? E o T3 foi um divisor de águas na minha vida. E eu entendi isso. Por que foi um divisor de águas na minha vida? Porque estava escrito na minha genética que eu não converto, eu não produzo. Minha vitamina D era em 12 quando eu descobri meu hipotireoidismo. A gente sabe que ela tem 80 funções no corpo: imunidade, absorção de cálcio, saúde mental, produção hormonal, emagrecimento. Vitamina D não é mais vitamina D, ela é um hormônio, o hormônio D. Então, quando eu vi que eu também tenho problemas nos receptores de vitamina D, tudo começou a fazer sentido, sabe? Nossa, que completo que é esse exame. É bem completo. Meu Deus. É o que a gente chama, é o livro da vida, né? E mesmo assim, Mirtz, ele não é... foram traçados no nosso corpo de 25 mil a 30 mil genes, tá? Esses testes que a gente faz, eles olham só 225. Só para você ter ideia, como ainda tem coisa para o homem alcançar, Sim. Como tem coisa, né, para o homem atingir, tá? E é interessante a gente também esclarecer que existem vários tipos de teste genético. A pessoa pode estar pensando aí agora, mas eu vou descobrir se eu tenho probabilidade de câncer. Então, a gente tem os testes germinativos, que são aqueles que a pessoa geneticamente carrega no seu DNA uma tendência a desenvolver câncer, tá? Então, a gente já sabe que para o câncer de mama, a gente investiga muito o BRCA1,
e o BRCA2. Esse que eu tô te falando é um teste preditivo. Ele não é um teste germinativo. Então, a gente não fica procurando se tem tendência a ter câncer. É óbvio que se a pessoa é uma pessoa que ela oxida demais, ela tem dificuldade com antioxidantes, a gente já sabe que essa pessoa tem uma propensão aumentada, né, em desenvolver um câncer, tá? Mas é um teste bem completo, sim. Muito completo. Nossa, estou tendo uma aula aqui, não sei se vocês estão, eu estou apaixonada por isso, como é gostoso de ouvir alguém que fala profundamente como você fala. Mas você falou uma questão aqui que eu gostaria que você esclarecesse, principalmente para as mulheres 38, 39, 40 a mais, a questão da névoa mental. Hoje é muito falado sobre essa questão. Uma mulher identifica que ela está passando por esse processo de névoa mental. O que caracteriza? Tá, então névoa mental ou nevoeiro mental, né? É o brain fog, né? Que vem do inglês, na verdade, esse termo veio do inglês, né? Geralmente, assim, existem várias patologias que podem gerar a névoa mental. Vou te dar 2 exemplos aqui que não tem a ver com menopausa, perimenopausa. Tá. A falta de vitamina B12 ou as vitaminas do complexo B podem sim te dar uma névoa, né? Falta de memória, você pode até pensar que está entrando numa demência, por falta de vitamina, tá? Olha que interessante. Isso, nossa, quando eu trabalhava no SUS, eu tive uma experiência que me chocou muito. A família levou uma senhora lá, dizendo que queria interná-la num lar para idosos, idosos com demência, com Alzheimer, porque ela já não se comunicava direito, ela já não conseguia, né, ter uma boa relação com eles. E eu falei, não, me dá uma chance, vamos pedir uns exames, vamos tentar encontrar o que está acontecendo com essa senhora. E quando ela vem com os exames dela para mim, Mirtes, eu fiquei horrorizada quando eu vi o valor que ela tinha de B12 no sangue. Era um valor de 60. A gente sabe que para você ter um mínimo de saúde tem que ter no mínimo 550. Então ela tinha uma demência por deficiência de B12. Eu a chamava, assim, ela levava um tempo para me olhar, né? Então você vê a importância de uma vitamina que constrói a bainha de mielina, que ajuda a mielinizar os axônios, né? Então os neurônios eles se comunicam entre eles. E para ter rapidez de comunicação, eu preciso de uma coisa chamada bainha de mielina. E quem ajuda a construir isso é a B12, junto com as outras do complexo B. Eu entrei com uma suplementação injetável para ela, porque ela precisava muito, e depois a gente fez sublingual. Essa mulher me volta depois de 3 meses, outra pessoa. Acredito. Comunicativa, sabendo onde estava, né? E olha que incrível. uma vitamina. Imagine as demais. Isso. Então, a névoa mental ela pode vir por deficiência dessas vitaminas Mas do antes de complexo você B. continuar falando sobre névoa mental, vou aproveitar teu gancho. O que você considera B12 ideal? Tá, na minha opinião, uma B12 ideal, ela fica ali em torno de 700 a 1000, tá? Mas assim, ó, a gente tem que. Isso é muito delicado. Por quê? A B12 a gente nunca avalia sozinha, Mirtz. Isso é um segredo que as pessoas precisam entender. Tem que pedir o exame de homocisteína. Homocisteína é uma proteína produzida no fígado que ela pode, se estiver aumentada, trazer risco de formação de trombo. Então, com isso, você pode desenvolver um AVC, um infarto, por ter uma hiperhomocisteinemia. E isso é genético também, tá? Então, muitas vezes eu pego os pacientes com polimorfismo num gene chamado MTHFR, que elas não absorvem B12. Né? Elas podem tentar comer. E a B12 ela vem da carne, né? Da carne vermelha de gado que pasta verde. Porque as bactérias do solo que produzem B12. O gado vai lá, né? Ou os outros animais que comem grama, pasto, comem, vai para a carne deles, a gente come a carne e recebe a B12. Hoje a gente não sabe que gado é confinado, que gado que tem B12, que gado que não tem, né? Então fica muito complicado, assim. Então muitas pessoas têm vindo com ela baixa, tá? Então a gente sempre tem que pedir a homocisteína para entender. Se a homocisteína tá alta, eu preciso aumentar mais a B12, tá? E a B9 também, e a B6 também, né? As vitaminas do complexo B. Agora, se essa homocisteína já tá baixinha, opa, aí eu seguro a mãozinha. Então, o profissional tem que saber fazer isso, tá? Tem que saber. Uma das grandes missões, eu já vou deixar um adendo aqui, né? Eu criei o Instituto Kelly Andrade Saúde de Precisão para ensinar profissionais da saúde a ter essa visão integrativa, né? Que vocês sabem, gente, eu sou cristã, eu espiritualizo mesmo, né? Eu vejo que Deus está nos dando muito conhecimento, porque Ele tem propósitos. Ele tem propósitos para a saúde do seu povo, Ele tem propósitos para a saúde das pessoas. Sim. Então, a gente precisa de mais profissionais na área de saúde que entendam, que tenham essa abertura de visão, que Deus tenha a liberdade de falar com essas pessoas, né, com esses profissionais da área de saúde, que a gente precisa estar integrado. Então, ele tem me falado muito sobre isso. Por isso que o Instituto surgiu, a gente vai começar a preparar profissionais, porque eu me sinto muito limitada,
né? Eu atendo 4, 5 pacientes no dia, entendeu? Eu queria chegar no mundo inteiro, sabe? Imagina, olha quanta coisa. Numa B12, nós estamos falando sobre névoa mental, tratando aqui do assunto da B12, como é importante entender, só que correlacionar com a homocisteína. Isso, então, sempre. É como a vitamina D, a gente tem que sempre correlacionar ela com o PTH, com o paratormônio e com o cálcio ionizado, né, o calciônico, para a gente saber se o paciente está sendo intoxicado pela D, se não está. Então a gente vai sempre cuidando, sabe? Tudo está entrelaçado. É impressionante, né? Como Deus fez perfeito. Tudo está entrelaçado. Não tem nada isolado no nosso corpo, gente. Está tudo ligado. Corpo, tá? Alma, espírito, tudo ligado. Não existe separação. E continuando da névoa mental, você falou que a questão pode ser a B12. Isso. A outra questão muito importante é o hipotiroidismo, mas principalmente, vamos focar aqui no hormônio T3, tá? Porque é muito pouco falado. No Brasil, hoje, existe um preconceito muito grande das sociedades médicas em você tratar o paciente com a T3, né? Com T3, o hormônio T3. Mas a gente precisa entender que a tireoide, ela produz T4, 20% do T3, mas esse T4 que ela produz precisa ser convertido em T3. Por que tem que ser? Porque o hormônio ativo, o hormônio bioativo, biologicamente ativo da tireoide, é o T3, não é o T4, né? E aí, a gente no Brasil só trata com o T4, Puran, Sintroid, Levoide, Eutirox, levotiroxina, sódica, né? Todo mundo sendo tratado só com o T4. Mas e se a pessoa tem um polimorfismo como o meu, que não converte o T4 em T3? A pessoa vai viver sem T3? Porque o T3 é o hormônio bioativo. É ele que faz a tua mente funcionar, a tua memória funcionar. É ele que faz você ter um metabolismo funcionando corretamente. Eu fui uma adolescente, uma jovem constipada a vida toda, Mirtz. Eu dependia de laxante diariamente. Sabe o que é isso? Uma pessoa que não consegue ir ao banheiro se não tiver um laxante. Isso não é natural. Não é natural. Né? Por mais que você se alimente, fibras, tudo... Nada, eu não ia ao banheiro. Por quê, gente? Um dos sintomas do hipotiroidismo, você precisa entender, e para nós mulheres é muito importante essa questão da constipação, é a constipação, a falta do hormônio T3, né? Então, até quem diga que o hormônio T3 é o hormônio mais importante do corpo humano, porque você tem receptores dele desde o seu fio de cabelo até seu último dedinho do pé. Então, você imagina, né? Uma pessoa que não está produzindo ou que não está convertendo o T4 em T3. E pasme, para você converter T4 em T3, sabe o que você precisa? O quê? Magnésio, ferro, zinco, selênio, vitamina D e vitaminas do complexo B. Então, você imagina, né? Hoje a população, ontem eu atendi várias mulheres que não convertiam. Elas não estavam com T3 bom, mas quando eu fui olhar, o selênio baixíssimo, o zinco baixíssimo, o magnésio baixíssimo e o ferro lá no pé. Tá? Que interessante. Então, e no caso, acontece dessa transformação. Você viu isso e você transformou isso na prática. Como que você transformou? Você verificou teus exames lá que não convertiam. Isso, não convertia. A gente tem uma continha, tá? Até dá para fazer em casa. Quem tem os exames ali, ó, resultado de T3 livre com T4 livre, pega o T3 livre e divide pelo T4 livre. Essa conta tem que dar mais que 3. Essa conversão, ela tem que dar mais que 3. Se divide os dois, tem que dar mais que 3. Tem que dar mais que 3. A grande maioria hoje tá vindo muito ali na linha tênue. Nem sempre eu tenho que tratar essa pessoa com hormônio T3. É o que eu estava te falando, às vezes dando magnésio, zinco, selênio, B12. ferro, B12, vitamina D. Ela converte. É incrível, gente. Numa consulta você vê lá aquele T3 baixinho, depois você dá os minerais para ela. Na outra consulta ela vem com aquele T3 lindo, maravilhoso. Eu só falo para ela, ó, teu T3 tá jóia, tá? Mas no meu caso, como tinha questões genéticas, eu não converto e mesmo suplementando, não converto, entendeu? Então eu preciso usar o T3. E no Brasil a gente só consegue ele manipulado, mas tá tudo bem também. Tendo uma farmácia de confiança, você vai lá, manipula, e eu uso e minha vida voltou ao normal, né? Que eu chamo de normal, porque ter constipação não é normal. Agora, funcionar diariamente, isso é normal, tá? E aí o cabelinho parou de cair, parei de engordar. Aliás, emagreci uns 20 quilos daquela época pra cá. Eu tenho fotinhas, tá? Nossa. 20 quilinhos, né? Tava pesando Então, isso quase faz- 80 quilos. Mas isso faz pouco tempo, 1 ano e pouco que Não, você falou. Não. Isso. O meu T3 já faz tempo que eu trato tá. com ele. Faz muito tempo, já, anos. Vai fazer uns, sei lá, mais de 10 anos. E daí você começou de tratar, emagreceu 20 quilos nesse processo. Foi, claro que teve todo um processo também de mudança, né? De Sim. estilo de vida. Mas assim, tudo faz parte, né? É aquilo Tudo que eu te falei, converte, né? Tudo converte. A gente não é um ser isolado, você não é só um hormônio isolado. Você também é estilo de vida, né? Não adianta nada dar o Sim. T3, porque senão as pessoas vão começar a achar, né?
que dando T3, nossa, vai virar um milagre, vou Sim, se emagrecer. não precisa, não vai, Não. pode intoxicar o corpo, né? Isso, exatamente. Eu já soube de gente que treina em academia que toma T3 para emagrecer, né? Isso não é, isso é totalmente errado, né? Porque Totalmente pode causar. um problema, inclusive cardiológico. Quem não tem Sim. problema e toma o hormônio, pode gerar aí uma taquicardia, pode dar um hipertiroidismo, né? Que aí vai ser um problema péssimo, tá? Sim. Muito pior do que o hipo até, né? As pessoas falam, eu queria ter aquele de emagrecer. Mas o de emagrecer é bem pior do que o de engordar. Que incrível isso, né? Como que pode? Você fala a seguinte frase: genética não é destino. As nossas escolhas importam. Quando você fala isso, o que converge para essa tua fala? Tá, eu vou te contar uma história, então, pra gente falar, porque isso daí é sobre epigenética, né? Ai, Então, a adoro. gente já entra num outro termo, tá, gente? Tudo parece meio complexo, mas não é, tá? Eu achava que eu nunca fosse entender de genética, de epigenética, mas é tão simples, né? A gente que complica muito. Então, assim, ó, a genética, ela é o estudo do nosso DNA, né? Todo mundo já entendeu isso. A gente estuda o DNA para ver ali quais são as variações, quais as suas características, não é defeito, tá? Eu sempre chamo os polimorfismos, as variações, de características. São características que a gente tem e que a gente só precisa entendê-las. E a gente entendendo, a gente vai conseguir criar uma forma de vida para lidar bem com aquilo. A epigenética, como ó, o prefixo epi significa estar sobre, né? Certo. Então, eu tenho a genética, a epigenética está sobre a genética. Isso significa o quê? Isso significa que as minhas escolhas estarão acima da minha genética. E eu vou vou contar uma historinha para você. Abelha rainha, né? Vamos lá. Qual que é a diferença, geneticamente falando, Mirtz, vamos lá. A diferença da abelha rainha com as abelhas operárias? Não existe diferença. Só que a abelha rainha, ela tem quase o dobro do tamanho da abelha operária. A abelha operária vive 5 a 6 semanas. A abelha rainha vive 3 anos, de 2 a 3 anos. O que muda aí? O que muda, né? Porque sabe que eu já me perguntei, eu nunca fui estudar, mas já me perguntei sobre isso. A abelha rainha, gente, ela se alimenta diferente das operárias. É isso que muda. Elas são idênticas, elas são irmãzinhas gêmeas idênticas, tá? O que muda foi que a alimentação da abelha rainha, uma vida inteira, foi diferente das abelhas operárias. Ela toma o quê? A geleia real. Todas as operárias produzem a geleia real para a abelha comer. E a abelha rainha, né? Ela vai crescendo, então ela vive muito mais que as outras e ela tem uma aparência muito mais saudável, porque ela é muito maior. E então, isso é o maior exemplo, para mim, isso é o maior exemplo de epigenética que existe, né? Pena que aqui eu não consigo mostrar para vocês, mas tem uma história de 2 irmãos gêmeos, gêmeos idênticos, tá? Não é aqueles gêmeos diferentes. Então, esses irmãos gêmeos idênticos, né? Um aparece na foto, se vocês colocarem no Google aí, vocês já vão ver, tá? Irmãos gêmeos idênticos que são diferentes, né? Que um é forte e o outro é bem sequinho. Sim. Então, tem essa foto, um é bem fortão, sabe? E o outro bem sequinho. Eu brinco que um ficava assistindo Netflix enquanto o outro ia para academia, né? Então é mais ou menos a história da abelha rainha, sabe? Porque a epigenética, que são as nossas escolhas, Mirtz, elas vão delimitar quais os genes eu vou expressar, quais eu não vou expressar, né? Então vamos lá. Eu vou te dar outro exemplo sobre mim. Eu tenho tantos genes da obesidade que você não tem ideia. Eu tenho, no mínimo, 5 genes em homozigose, ou seja, eu trouxe de pai e de mãe. Já agradeci para eles, assim, obrigada pela herança, pai e mãe, né? Muito obrigada. E eu tenho diversos, uns 6 ou 7 em heterozigose, que aí veio de um ou outro, né? Que a gente não sabe ainda de quem veio. Mas, o que acontece? Né? Eu teria toda uma tendência a ser obesa. E eu vou te dar um outro exemplo. Tem um gene específico que ele se chama ETV5. E eu tenho esse polimorfismo. Ele é muito coordenado pelo hormônio estradiol. Então, quando a mulher passa pela menopausa e ela perde essa regulação desse gene, ela engorda. Então, esse é um gene relacionado à obesidade no pós-menopausa. E aí, olhando para as mulheres da minha família, agora elas vão querer me matar, né? Mas assim, as que não fizeram reposição hormonal, você olha que realmente elas engordaram muito, mudou muito a composição corporal. Né? Então, essas mulheres na juventude, elas tinham cinturinha, elas eram todas fininhas, todas bonitinhas. E depois passou da menopausa, ficou aquela batatinha durinha assim, sabe? O bracinho grosso. E aí que eu comecei a perceber? Eu tô na transição, tá, gente? Do climatério menopausa. O corpo mudou. Aí eu comecei, opa! Aí eu fui lá pra imersão em genética, vi que eu tenho essa mutação, né? O que eu fiz? Acelerei minha reposição hormonal.
Opa, eu ia demorar para começar com estradiol, já vou começar já, entendeu? E aí tudo começa a voltar ao normal. Claro que eu corro, eu vou para musculação, eu cuido da minha alimentação, né, Mirtz? Então, não dá pra gente dar mole, né? Até porque quem começa a perder estradiol, as mulheres que estão aí, ó, 45 mais, começa a ter mais vontade de comer doce, começa a ter mais vontade de comer carboidratos, né? Então é uma fase da vida muito crítica. E aí, voltando a falar da névoa mental, o terceiro motivo é a menopausa, né? Então a perimenopausa já começa também com névoa mental. Tá? E então, né, falando sobre a parte da epigenética, meu bem, assim, quando a gente percebe, né, que tem aqueles polimorfismos, que tem essa variação, e às vezes você nem precisa de teste genético para isso, tá? Se você pegar teus exames de sangue, você vê um padrão sempre repetido ali. Poxa vida, eu sempre venho com anemia, eu sempre venho com cálcio baixo, eu sempre venho com a vitamina D baixa. Você já sabe que aquilo ali possivelmente está relacionado à tua genética, né? Você não precisa, se não tem condições, né? Porque a gente sabe, gente, que nem todo mundo hoje ainda tem, né, condições de fazer um teste genético. Infelizmente. Mas isso lá atrás já foi muito mais caro, né? Eu acho que a coisa está melhorando. Tá. Com o tempo, essa coisa vai melhorar, né? Então, a gente não precisa, tá? Você consegue olhar para tua família, né? O lado da minha família materna, as mulheres têm osteoporose. Eu preciso ver no meu teste genético que eu tenho problema com absorção de cálcio, embora isso tenha vindo, eu já sabia, né? Eu já perdi muitos entes queridos por conta disso. Queda, sabe? Caiu, fraturou. Então, a epigenética, ela é o que Deus nos dá de presente para expressar ou não aquilo que está no meu DNA. E o mais incrível, que eu acho mais lindo e espiritual, é que a epigenética se expressa em até 3 gerações após a tua. Tá? Ou seja, vou te dar um exemplo. Uma mãe que tenha muita tendência à obesidade, ela começa a se trabalhar. A filha dela, quando nascer, não vai expressar esse gene. E a filha da filha não vai expressar esse gene. E a filha da filha não vai expressar esse gene. Então, são 3 gerações que são influenciadas por você, pelas suas escolhas. Pelas minhas escolhas, pelas pelo suas meu comportamento. escolhas. Eu escolho e aí Isso. mudo o meu comportamento. Por isso que a gente fala muito sobre modulação fetal, né? O programa, de você programar a modulação desse feto que tá para vir ainda, sabe? Então, a gente sempre procura trabalhar o corpo da mãe antes mesmo dela planejar engravidar, tá? Então, antes dessa... Eu tô com algumas pacientes nesse nível, tá? Então, elas querem tentar a gravidez esse ano. A gente já tá trabalhando, ó. Tá? Estamos trabalhando como? Deixando esse corpo estável. A epigenética nesse caso. A epigenética. Junto com a genética. Isso, a gente entende da genética. Eu tenho uma paciente bem especial nesse sentido. A gente está começando a programar aí a gestação dela, tá? A gente fez o teste genético dela, a gente leu tudo isso, então a gente percebeu que tem que ter um cuidado com o peso corporal, que tem que ter um cuidado ali com algumas vitaminas, com alguns minerais. Então a gente está cuidando de tudo isso antes deles começarem a tentar como casal. Depois que você estabiliza tudo isso, aí o casal tá pronto. E o homem também tá. Ele também tá tratando comigo. Então, assim, ó, 50% um e 50% outro. Todo mundo joga muita responsabilidade na mãe. Para as mulheres, né? E não, gente, já tem estudo mostrando que até os 10 anos de idade a saúde da criança depende de 50% do pai. Isso é muito importante. Olha que interessante. Como é importante, porque joga toda a responsabilidade sobre a mulher. Inclusive da infertilidade, que hoje está assim num nível absurdamente alto, tá? Até ano passado, para cada 6 mulheres, uma era infértil. Já para esse ano, 5, se não me engano, tá? Para cada 5 mulheres, uma infértil. A gente deixa claro, gente, que não é esterilidade, não é estéril, tá? A estéril não consegue ter filhos. A infértil, ela está momentaneamente sem condições de ter um filho, porque o corpo não está aceitando, tá? E número 1 e 2 ali, ó, endometriose, síndrome de ovários policísticos, né? E depois a gente tem outros problemas como o hipotiroidismo, que é uma das grandes causas de infertilidade das mulheres hoje. Então, um corpo que não se sente saudável, ele não vai gestar, Mirtz. Ele não vai aceitar uma criança, tá? Então, assim, nossa missão hoje como profissionais de saúde é preparar corpos sãos, né? Para poder receber crianças sãs. Para mudar essa história, né? Para mudar. Você trazendo todas essas informações a pensar aqui, né? Quando uma mulher não tem condições de fazer esse teste genético, ela pode olhar até a questão familiar das mulheres, onde é que estão um pouquinho mais cheinhas, e já trabalhar isso conscientemente.
Mirtes, isso é impressionante, querida, porque assim, ó, mães com endometriose geram filhas com endometriose ou com síndrome de ovários policísticos, mães que tiveram gordura no fígado, resistência insulínica, geram filhas que terão resistência insulínica, mães que tiveram diabetes gestacional, tem muita chance de ter uma filha ali que também vai ter, né, que vai ter resistência insulínica. E a gente sabe hoje que essas síndromes metabólicas que atrapalham a fertilidade da mulher, né, que envolvem muito da saúde mental e hormonal da mulher também, elas estão relacionadas com genética, mas com muita escolha do que você come, por exemplo. É isso que eu ia fazer uma pergunta para você. Olha, então é interessante, você começou a falar sobre a alimentação. A alimentação importa muito. Muito. Os nutricionistas serão os médicos do futuro, tá? Porque assim, ó, a nossa... E não é só o que você é o que você come. Não é isso, gente. Você é o que você faz com o que você come. Porque assim, ó, existem pessoas que estão tão doentes. Vou te dar um exemplo. A gente precisa de um estômago bom para poder absorver, ajudar já a começar com a absorção de todos os macronutrientes e dos micronutrientes. E aí eu tô falando de carboidrato, proteína, gordura e aí os micronutrientes que são os minerais, as vitaminas. Então, se eu não tenho um estômago são, e o que o estresse mais ataca, Mirtz? Estômago, gastrite. Gastrite nervosa. Hoje é o que está no topo do topo do topo. Exatamente. Tá? Você vai fazer o exame, gastrite nervosa. Todo mundo. Não tem uma endoscopia que eu peça que a pessoa vem saudar. Quando vem, eu falo, Jesus, de onde você veio? Me ensina, né? Porque todo mundo tá com gastrite. E geralmente essa gastrite nem é por H. pylori. É gastrite por nervoso, por ansiedade, sabe? Então, a gente tá vivendo hoje um mundo muito ansioso. E aí né? Com certeza essas pessoas já estão desnutridas, né? Essas pessoas já estão... né, sem esses micronutrientes que a gente precisa. Exatamente. Lá no começo, você começou te falando que o animal, tem um animal que ele passa e tem um animal que ele fica fechado. Isso. Tá. Então, começando por aí, a gente não sabe como essa carne é tratada. Não sabe. Não sabe quais antibióticos esse frango recebeu, quanto tempo ele levou para crescer. Ele não tem nem nutrientes na carne, não tem nutrientes no ovo, né? Você vê a diferença de um ovinho caipira, né? A gema tem mais colina, tem mais selênio. Com certeza é outra qualidade, né? Mas quantos podem ter acesso a isso? Quantos podem ter acesso a isso? Alimentação pobre, muita gordura, comida fast food, direto. Tudo está começando por aí, querida. A coisa está começando toda por aí. Mas, na verdade... A comida rápida, né? A comida rápida. A comida rápida, aquela comida que era feita, começava de manhã, a nossa avó, a nossa mãe, ela começava a fazer a comida cedinho. Feijão, ela já colocava lá para fazer, demorava para fazer. Então, ele não perde os nutrientes. Eu estava pensando, domingo, eu estava fazendo almoço lá em casa e eu acelerei o fogo. E eu me pensei assim, puxa vida, né? Como que era antigamente? A comida era cozida com aquela ternura, com aquele amor. Agora é tudo naquela pressa. Claro que isso não vai implicar nos nutrientes, mas está falando de... Mas tem outras coisas que implicam nos nutrientes, como, por exemplo, né, eu querer a monocultura. Né? Então, a gente aí vai falar um pouquinho sobre plantação, né? Olha o que empobrece o solo, gente? Quem entende um pouquinho de agricultura aí vai saber. A monocultura, né, ela deixa o solo extremamente pobre. Quando você faz rotação de cultura, que era o que fazia antigamente, né? Ó, agora a gente plantou alface aqui, agora na próxima vez a gente planta ele ali, mas aqui a gente vai plantar outra coisa. Sim, mandioca, né? Milho. Aqui nós vamos plantar mandioca, depois aqui nesse mesmo lugar é um milho. Agora nós vamos plantar melancia, agora nós vamos plantar, fazer uma horta. Rotação. Cultura. E isso deixa muito mais rico. Não tem mais isso. Quase não tem. Você vê pessoas que plantam de forma orgânica ali, né? Sim, que tem conhecimento, que plantam para si, né? Geralmente. Ou então você vai nessas feirinhas, né, de orgânicos, mas nem todo mundo também tem acesso a isso, né? Nem todo mundo, não é confiável, né? Então, assim, ó, esse alimento hoje, ele vem mais pobre, tá? A gente tem que ter essa noção, gente. O alimento de hoje não tem mais os micronutrientes que o alimento do passado tinha. Sim. A carne de hoje já não tem mais os mesmos nutrientes que tinha no passado. Então, a gente tem que entender que muitas das vezes teremos sim que suplementar. E ainda não é pouco, né? Não é pouco. Tem pessoas que realmente precisam de muito suplemento. Hoje eu atendi uma paciente que ela é seletiva alimentar a vida inteira. Ela está com 47 anos. Ela não come nada de verdura e nada de legumes. Nada. E ela veio com carências, assim, você não tem ideia a quantidade de carências. E aí ela me perguntou,
quanto tempo, doutora, eu terei que suplementar? Eu falei, em quanto tempo você pretende voltar a comer legumes e verduras? Ela falou, nunca. Eu falei, então você vai suplementar o resto da vida, minha querida. Porque se a gente não tem através do alimento, a gente vai ter que ter através da cápsula, né? Porque teu corpo vai precisar de qualquer jeito. Sim. É igual a água. Nós precisamos, gente, de 35 a 40 ml de água por quilo peso por dia, tá? Só de saliva a gente chega a produzir 1 litro de saliva, Mir. Você sabia disso? Não, disso eu não sabia. De saliva. Agora do 35 ml, Então, agora você 0,35 por imagina, quilo, né? sim. Uma boca que tem que estar lubrificada o tempo todo, porque através Sim. dela a gente tem aí proteção, né? Contra bactérias, Sim. né? Vírus e tudo. Então a gente tem que ter muita lubrificação. 1 litro. Tem que ser, não, 1 litro só de saliva. Só de saliva, Isso. 1 litro. E, ó, Isso e o teu cérebro é água, teu músculo é água, você tem que ter água para fazer líquido sinovial para as articulações. Então a gente é muita água. E fora você entre os órgãos também é água, né? Você tem água para tudo, os líquidos corporais, Os né? líquidos. O sangue, meu Deus, Sim, é o muita sangue. água. Então você precisa de água para tudo no teu corpo, né? Aí eu vou pegar aquela pessoa que toma, né? Acho que foi ontem ou anteontem eu atendi uma paciente e falou assim: doutor, eu tomo 500 ml por dia. 500 ml por dia. O pessoal já tomando água ali. Né? É isso aí. É isso aí, vamos tomar água. 500 ml por dia. Eu falei, gente, então da onde que teu corpo tá buscando água para produzir saliva? Da onde, doutora? Da onde? Conta, Pasme. conte para nós, conte para nossas ouvintes, pode contar. Posso? Pode Então contar. tá. Gente, o corpo da gente, ele vai até o intestino grosso, tá? Onde já tem as fezes já prontas e ele puxa água ali. Ele chega a puxar até 2 litros quando necessário. Tá escutando, Tiago? Então, água Olha aí, suja, ó. né? Ó, se você não tomar água limpa, você vai acabar tomando água suja. Água suja das fezes, tá? E isso Meu não é nada legal, nada bom, Deus. tá? Então tome aguinha limpa, ó. Ó, Vamos fazer um brinde, né, Vamos Mir? fazer um brinde Aqui, aqui, ó. Olha lá. Ó, brinde, ó. Vamos tomar bastante água, Água gente. limpa. Água limpa. É isso, gente. Então, a gente precisa de muita água, tá? Isso Não- também faz parte da epigenética, tá? Você sabe quando eu já sabia disso, uma pessoa me assustou com isso, e depois disso eu tomei de rotina de tomar bastante água, me forçar a tomar água, né? E quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, gente, isso não, isso é verdade. Ela tá falando isso só para me assustar. Eu fui pesquisar. É uma verdade. pura verdade É mesmo. verdade. Então não é para assustar você, porque é uma verdade mesmo. Sim. Então E ela é uma vai coisa tão buscar no acessível, intestino. né? É uma coisa Coisa tão tão acessível. acessível, né? Super, super acessível. Tá A do teu água lado ali, ó. o corpo precisa de água, de algum lugar ela vai Precisa. buscar e vai ser das fezes. E olha só, né? A gente falando um pouquinho dessa coisa da mulher no pós-menopausa, né? Na perimenopausa a gente já começa a ter isso, né? Que é a perda de lubrificação. Porque a gente tem um hormônio que é o mais importante da mulher, né? Na verdade, a gente tem 3 hormônios femininos, né? E isso já entra até num conflito aí entre os médicos. Por quê? Tem médico que diz que testosterona não é hormônio de mulher. E é, Claro né? que é. É sim, a gente Eu produz. acredito que sim. A gente produz. Sim, a gente produz. Então, a gente produz tanto nos ovários, quanto a gente produz também na glândula suprarrenal. A gente produz em 2 lugares testosterona. Então, ela é um hormônio feminino. Só que comparado com o do homem, é bem menos. É bem menos, Claro. Então, sim. né, não vai pesar a mão. O médico, profissional médico, tem que ter essa sabedoria de fazer uma reposição fisiológica, né? Para essa mulher manter suas características femininas, né? Mas, falando do estradiol, uma das grandes funções desse hormônio, esse hormônio que pode ser o maestro, né, do corpo da mulher, é a lubrificação. Então, eu preciso ter hidratação, claro, e eu preciso ter o estradiol, né? E hoje a gente fala muito da reposição com bioidênticos, né? Que é a Sim. reposição mais saudável que existe, né? Porque ela é igual a que o teu corpo produz. Exatamente isso. Então, é muito importante falar sobre isso também, né? Bom, já que você entrou nesse assunto, quero fazer uma pergunta sobre essa questão de menopausa e sobre, que é uma polêmica muito grande. Reposição, não faz reposição, sugestão de reposição. Quais os cuidados que a mulher precisa tomar no caso dela fazer uma reposição? Por exemplo, se uma mulher tem uma doença autoimune, que são muitas hoje, tem ou não tem conhecimento, neste caso, é indicado a reposição hormonal? Não é indicado? Eu sei que você faz um estudo minucioso para isso, para poder dizer se pode ou se não pode. Como que você olha essa questão de reposição hormonal hoje na mulher? Tá. Toda mulher que passar pela menopausa, ou que estiver na perimenopausa e passar pela menopausa, precisará de reposição hormonal, desde que não tenha contraindicações absolutas, tá? Que são poucas, né? Quando você vai ver. Até quero falar, já que eu tenho um curso, tudo sobre menopausa no YouTube, gratuito, tá, gente? Uma Gente, é página lá. incrível, é incrível. Depois eu vou deixar um link para vocês acessarem o YouTube da doutora, que é
tem aulas São incríveis. 17 aulas que estão ali Olha, gratuitamente para você gratuita. entender tudo, os mitos sobre menopausa, quando repor hormônio, quando não repor, se eu não posso repor, o que que eu faço, né? Quais são os sintomas? Tem gente que acha que fogacho é o único sintoma, né, da menopausa. Não, tem Tem muita. 80 sintomas listados, gente. Dores, ganho de peso, névoa Névoa mental. mental. Isso. Então, assim, ó, quais os cuidados? Primeiro, o cuidado antes de começar a terapia de reposição hormonal, tem que ser pedidos vários exames, tá? Então, se o médico já te deu reposição sem pedir, já desconfie, porque tem que ver, tem que ver. A mulher que já tem um nódulo suspeito, que tem um endométrio mais espessado, essa mulher ela tem que ser investigada antes de entrar com a reposição hormonal, tá? Tendo visto tudo e essa mulher está apta a entrar com os hormônios, a gente já inicia. Eu gosto muito de acompanhar de perto. Então, eu peço exames, Mirtz, para assim com mais regularidade, para ver se a gente chegou no nível terapêutico ideal, tá? Agora, as mulheres que têm doenças autoimunes, a gente tem vários níveis de doenças autoimunes, né? A gente tem as mais graves, a gente tem as menos graves, a gente tem as mulheres que estão estáveis. Então, vamos lá. As que estão estabilizadas dentro da sua autoimunidade, elas devem fazer reposição hormonal, porque isso faz parte até da melhora dela, tá? As mulheres que têm uma doença autoimune que está muito desregulada, que está ativa, que a gente fala, né? Está ativa essa Sim, doença, elas não devem fazer. Porque aí vai virar uma bagunça, né? exatamente. Então tem que ter um acompanhamento muito de perto, sabe? Você, olha só, quantas mulheres elas simplesmente recebem uma receita de reposição hormonal e tem critérios para isso. Muitos. A gente tem que examinar muita coisa. Eu peço uma mamografia, ultrassom de mamas, eu peço um transvaginal, eu peço ultrassom de tireoide, eu peço, sabe? Eu peço várias coisas, assim, para poder olhar e conhecer minha paciente, além dos exames de sangue vários, além de fazer uma anamnese enorme para saber histórico familiar, né? Então tem muita coisa que a gente tem que E investigar, não sair tá? medicando. Não. Eu já peguei pacientes que vieram para mim usando, eu falei, mas que exame que você fez antes? Nenhum, Nenhum. nenhum. E muitas vezes doses altíssimas, né? Doses altas. Porque Nossa, eu começa a pego ser com cada dose. história. É, exatamente isso. Doutora, lá no começo, quando nós estávamos conversando, você falou que era cristã. Sim. A prática da medicina e ser cristã, como que você enxerga e como suas pacientes enxergam isso? Eu enxergo como a melhor combinação que pode ter no planeta Terra. Porque assim, ó, o primeiro médico que nós tivemos, né, dentro da minha visão, um médico dentro da minha crença, né, foi Jesus Cristo, né? Então, assim, acompanhando a vida dele, a história dele, né, no Novo Testamento, a gente vê quantos processos de cura, né, ele trazia para a vida das pessoas, né? Então, a tua fé te curou, sabe? Sempre tem histórias lindas envolvendo cura. Então, Jesus, ele é maravilhoso nesse sentido, ele dá muita sabedoria pra gente. Eu acredito mesmo que a medicina, gente, ela é uma vocação, ela é um ministério, né? Junto com isso, óbvio, é um trabalho, né? Então, digno é o obreiro do seu salário, com toda certeza, né? Não tem nada a ver, não dá para confundir as coisas, mas para mim não tem como desvincular, sabe? O meu cristianismo, a minha espiritualidade, a minha fé com o meu Jesus, né? Com a minha crença mesmo, bíblica, né? Da fé cristã. As minhas pacientes, na verdade, acho que elas até gostam, né? Porque assim, ó, toda Eu vez que a também gente acho. tá ali numa consulta, a gente fala de espiritualidade, a gente não fala de religiosidade. Isso é Embora hoje importante. eu tenha a consciência, né? Eu fiquei muito tempo longe da igreja e eu retornei não faz muito tempo, não. Sou filha de pastor, né? A gente passa por aquelas crises, né? A ovelha desgarrada. Eu tive meus momentos de ovelha desgarrada, mas eu senti um amor tão tremendo e foi no consultório que Jesus me chamou de volta para a igreja, tá? Porque assim, ó, começaram a vir tantas pacientes da igreja, tantas pacientes cristãs, e aí elas olhavam para mim: "Ah, você também é lá da igreja, né, doutora?" Aí eu falava: "Não, ainda não, não." Eu comecei até a ficar constrangida, sabe? E sabe aquele amor que vai te cercando, assim? E eu vi, nossa, gente, eu tô cercada de irmãs. E de repente eu me vi impelida. Eu falei, não, eu vou lá. E aí quando eu fui, eu me senti tão amada, né? Tão E tão acolhida, né? amada, tão acolhida, porque eu Sim. vinha palestrando, né, lá na igreja alguns anos seguidos, assim, e foi muito especial pra mim. Eu me senti muito em casa. Então, sabe quando você volta, você fala, puxa, eu tô em casa de novo? Ai, Foi essa sensação, gostoso, né? sabe? Então, eu Sim. sei que tem muita gente que tem conflito com a religião, porque às vezes ela mais afasta, né? Por conta de Sim. alguns dogmas e coisas assim. Mas quando a gente olha por essa parte da comunhão, da irmandade, né? De a gente entender que o outro tem defeitos, que o outro também precisa, né? Ser curado, aí fica muito mais fácil, fica mais leve, né? Então, respondendo a sua pergunta,
para mim hoje, eu acho que é um contexto maravilhoso, assim, sabe? Ter essa espiritualidade até para passar para as minhas pacientes na consulta, né? Não tenho medo de falar sobre isso, não tenho medo de passar, né? Mas de uma forma muito amorosa, né? Que as pessoas se sintam amadas, né? E não cobradas, nada disso. E ela é muito amorosa, ela é uma querida, uma querida. Doutora, nós estamos caminhando para a final e eu quero fazer algo diferente hoje aqui. Eu quero te fazer algumas perguntas para umas respostas bem rápidas. Tá. Pode ser? Vou Pode. fazer algumas perguntas. Por exemplo, assim, como a pessoa diferencia prevenção responsável de ansiedade por exame? Ah, ótimo, né? Sim, ó, a prevenção responsável, ela precisa ser orientada. A ansiedade, ela é gerida pela própria pessoa, né? Olha que Então, assim, ó, interessante. você precisa ter um mentor na sua vida, que seja um médico, né, de preferência, ou alguém da Olha, saúde que vai te orientar, que saiba, né? Então, essa coisa de, eu quero fazer esse exame, eu quero fazer aquele, né? A gente tem muito hipocondríaco hoje, né, que quer testar tudo, quer ver tudo. Então, seja orientado, esteja submetido a alguém. olha que interessante. Quais 3 hábitos você mais vê mudarem o jogo da mulher? Sem dúvida, o sono vem em primeiro lugar. Mulher que não dorme é mulher que não tem saúde mental, não tem saúde imunológica e não tem saúde hormonal, tá? Segundo, a alimentação. Pessoas que não comem comida de verdade, estão comendo industrializados, refinados, não têm saúde mental, não têm saúde física, não têm saúde hormonal. E por último, pessoas sedentárias, né, que não fazem atividade física nenhuma. Essa pessoa ela vai adoecer. Ela já está doente, né? O ser humano não foi feito para ficar parado, tá? Qual o maior erro? Tratar só sintoma ou tentar tratar tudo junto? O maior erro, gente, é tentar tratar somente a doença. Entende? Então, assim, é você ficar em cima, tirando a ponta do iceberg. Então, eu limpo ali a ponta do iceberg, mas o iceberg está inteiro para baixo, tá? Então, o maior erro é isso, é você focar no sintoma só. Você tem que olhar a história inteira. Muito interessante. Tem mais umas perguntas aqui. Quem está no começo para buscar esse conhecimento de como paciente, por onde começar? Essa busca, Essa já busca. começa por você que está olhando esse podcast. Então, assim, ó, você que está aqui com a gente, você já está em busca. Porque se você ficou até o final, você é essa pessoa que eu estou buscando, tá? Então, assim, ó, hoje tem um movimento crescendo, um movimento, assim, ó, e eu quero fazer parte, eu quero começar a encabeçar esse movimento de trazer outros profissionais de saúde para que a gente atenda também pessoas que não têm condições, tá? Ah, O Instituto maravilha. já está fazendo isso. Hoje já Olha, tendo 2 sextas-feiras de graça, gratuitamente, né? Tenho atendido pastores, pastoras, tenho atendido, né, outras pessoas que a gente tem feito ali um levantamento. Mas as pessoas que hoje estão vendo isso, não têm condições, busquem informações em fontes, gente, em fontes corretas, né? Então a no gente seu tem que, podcast, começando também, né? Quem né? sabe, No seu programa, né? Quem né? sabe? A gente tem Ou muita no nosso coisa. podcast aqui também. Isso, a gente voltando aqui mais vezes, ó, Isso, trazendo ela vai outros trazer mais assuntos, vezes. Olha né? só. Qual é a dúvida que você mais responde no consultório todos os dias? Doutora, eu não me sinto mais a mesma. O que está acontecendo comigo? Mulheres, Sério? seríssimo. Eu não sou mais a mesma. Isso é recorrente. Isso é todos os dias praticamente. Eu não sou mais a mesma. Então, principalmente quando a mulher passou ali dos 45, tá, gente? Ela traz essa queixa, eu não sou mais a mesma. Uau. O que você gostaria que toda mulher soubesse sobre o corpo dela? Eu gostaria que todas nós conhecêssemos todo esse processo hormonal, gente. Todo o ciclo, né, de produção de hormônios dentro da gente e como é que isso vai acabando, essas transições, né? Que a menopausa não é o fim, ela é o começo de uma nova fase. Linda também, pode ter certeza, né? Esses dias eu tive o relato de uma paciente que falou, doutora, eu tô na melhor fase da minha vida. E ela tá no pós-menopausa, tá? Então, assim, ó, é entender as fases, entender as transições. Esse é o meu sonho, que toda mulher entenda, tenha conhecimento. Esse conhecimento precisa chegar, porque o conhecimento liberta, Mirtz. É uma verdade.
Como você enxerga a medicina de precisão para os próximos anos? Você acredita que ela vai se tornar mais acessível? Ela é a medicina do futuro e não tem mais como voltar atrás, tá? Ela vai, sem dúvida nenhuma, se tornar mais acessível e as pessoas vão poder enxergar essa precisão. Mas, assim, muitas coisas já nos jogam para isso sem ter que fazer exames genéticos, como eu te falei. Só de Sim. você olhar para tua família, olhar para os teus exames ali de sangue, olhar para o teu cotidiano, para o teu corpo, para tua mente, você já mais ou menos já consegue fazer uma medicina de precisão junto com algum profissional que tem esse olhar mais aguçado, tá? A nossa missão é fazer com que mais profissionais atendam dessa forma, Mirtz. Então, eu acredito que quanto mais a gente tiver, mais acesso as pessoas terão também. Entendi, isso é muito bom. Bom, doutora, estamos caminhando para o final, mas eu gostaria que, se possível, você falasse para uma mulher que está nos ouvindo agora algo livremente que vem no seu coração. Tá. Eu quero dizer para você o seguinte, né? Não é o fim, é só o começo, né? Você precisa realmente agora abrir teu coração, porque eu acredito muito, gente, nessa parte espiritual. Aquele que pede, recebe, tá? Então, se você está pedindo respostas para tua saúde, respostas para tua vida, Deus vai falar com você hoje aí, né? Eu tenho certeza disso. Ele pode usar esse podcast, ele pode usar outras vidas, ele pode usar um livro, né? Ele pode usar tantas coisas, um vídeo no YouTube, mas ele vai falar com você e te dar o direcionamento. Agora, nunca se esqueça que a nossa vida é feita de pilares. A base é o sono. Um pilar é a alimentação, o outro é a atividade física, o outro é o teu intestino, que tem que funcionar bem, o outro é o gerenciamento das tuas emoções e o outro é a espiritualidade com propósito de vida. Então, não se esqueça disso, que esses pilares estando ajustados junto com essa base, muita coisa já vai melhorar na tua vida, minha querida, tá bom? Então, a minha mensagem para você é uma mensagem de fé, força e esperança, e pode contar comigo. Doutora Kelly, muito obrigada pela tua entrega, muito obrigada por... Hoje nós tivemos uma aula aqui, foi incrível, muito obrigada. E já vai o convite para voltar aqui outras vezes. Vamos lá. Vamos sim. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço, vai ser um prazer estar aqui de novo. Ah, muito obrigada. Olha só, ela falou que vai estar aqui conosco num próximo episódio, vamos aguardar. E você que ficou até aqui conosco, você ouviu a doutora falando, genética não é destino. As tuas, as minhas, as nossas escolhas importam. Muito obrigado por estar aqui conosco até agora. Um beijo no teu coração e até o próximo episódio.